bom dia. Hoje nós vamos estudar as posições das retas em relação ao espaço, né? Então, diz assim, as posições relativas de duas retas no espaço, tá bom? E aí nós vamos ter alguns postulados aqui que a gente precisa compreender, entender e lembrar para que assim a gente possa resolver os problemas, tá bom? São postulados, são conceitos matemáticos que eu preciso lembrar, entender para poder assim responder as questões que vão vir. Então vamos lá. Duas ou mais retas são coplanares quando existe um plano que contém todas elas. O que quer dizer isso? Quando tiver um plano que todas as retas, todas as retas estejam dentro desse plano, elas vão ser coplanares. Se alguma reta ficar fora, ela não vai ser coplanar. Então, ela precisa estar todas dentro do mesmo plano. O segundo postulado diz assim: retas coplanares, se são coplanares, é porque elas estão o quê? Dentro do mesmo plano. Ponto. Então, retas coplanares que não têm ponto comum são chamadas de retas paralelas distintas. O que é um ponto comum? Elas não se cruzam. Elas estão no mesmo plano, porém elas não vão se cruzar, elas não se tocam, tá bom? Então, quando elas não se tocarem, essas retas, elas vão ser coplanares porque estão no mesmo plano, porém elas vão ser o quê? Paralelas e distintas. Paralelas porque elas não se cruzam. O terceiro postulado diz o seguinte: retas que têm um único ponto comum são chamadas de retas concorrentes. O que é o único ponto comum? É quando elas se tocam, se cruzam em um único ponto, em um único local, em um único momento elas se tocam, elas se cruzam, elas vão ser chamadas de concorrentes, ok? Quando só tem apenas um ponto comum entre elas. E o nosso último postulado diz o seguinte: dadas duas retas, quando não existe um plano que contém as duas, elas são chamadas de retas reversas ou não coplanares. O que são retas reversas? São retas que estão em planos diferentes, ok? Quando uma estiver num plano e a outra estiver no outro, elas vão ser chamadas de retas reversas ou não coplanares. Por quê? Porque elas não estão no mesmo plano. Se elas estivessem no mesmo plano, elas seriam retas coplanares. Vocês só vão compreender um pouquinho melhor quando a gente trouxer uma questão, tá bom? Daqui a pouco. Primeiro vamos aqui só relembrar o que a gente leu para fixar na nossa mente. Elas vão ser coplanares, duas retas ou mais vão ser coplanares quando? Quando elas estiverem no mesmo plano. Retas que se cruzam, retas que estão no mesmo plano, porém não se cruzam, elas são paralelas distintas, elas são retas diferentes. E retas que têm um único ponto que se cruzam, elas se cruzam só no único ponto, elas vão ser concorrentes. Elas estão no mesmo plano e elas vão se cruzar em um único ponto, então elas vão ser concorrentes. E quando as retas estiverem em planos diferentes, elas vão ser coplanares. Coplanares não, pessoal, elas vão ser reversas ou não coplanares, tá bom? Agora nós vamos ver uma atividade, uma questão, para que isso fique mais fixado na nossa mente, tá bom? Bom, então vamos ver essas retas em uma questão. Espero que vocês possam estar vendo esse triângulo que eu imprimi, porque se eu fosse desenhar não ia sair tão bonitinho assim, ia ficar mais difícil para que vocês compreendessem. Bom, ele pede para você observar essa pirâmide, e falar se essas retas elas são reversas, paralelas ou concorrentes, tá bom? De acordo com o que a gente viu.
primeira, né, na letra A, ele diz assim: AC, o A e o C, tá aqui, ó, com a reta AD. AC e AD. Percebam que AC e AD elas vão se cruzar aqui, no pontinho A. Vai ser um ponto comum para os dois. Se tem um ponto comum para os dois, então elas são o quê? Concorrentes. Vamos para a segunda. AB, então o A e o B, ó, essa partezinha aqui, A e B, com ED, com ED. Perceba que ela não vai se tocar em nenhum momento, né? E que o AD, que esse AB pertence a essa lateral aqui, né, da pirâmide, e que o ED pertence à parte de baixo, à base dessa pirâmide. Como elas não se cruzam, né, e como não estão no mesmo plano, elas vão ser reversas. Vamos para a terceira. BC, BC, aqui embaixo, ó, de B para C, e ED, de E para D. Percebam que elas estão no mesmo plano aqui embaixo e que elas não se tocam, porém elas são o quê? Paralelas, paralelas distintas, não é isso? Então vocês vão colocar só paralelas. Distintas, se quiserem colocar não tem problemas. EC, EC iria vir uma reta aqui, ó. EC. E BD, iria ter outra aqui, ó, BD, de B até D. Percebam que elas iriam se tocar aqui, no meio. Se elas se tocam em um determinado ponto, é porque elas são concorrentes. Próxima. BE. Então, BE, essa partezinha aqui, ó, de B para E. E AE. AE. Elas vão se tocar onde? No pontinho E. Se elas se tocam, é porque elas são concorrentes. Quando elas se tocam em um único ponto, tá, pessoal? CD. Então, aqui, ó, CD. E BE. BE. CD, essa partezinha da base, e BE. Estão no mesmo plano, mas não se tocam. O que é que elas são? Paralelas. Paralelas distintas. BC, BC e AE. BC, essa parte aqui da frente, ó, e o AE. Não vão se tocar e não estão no mesmo plano. Então, elas são reversas. E a última, CD, CD, BC, BC. Essa parte com essa parte lateral. Então, elas vão se tocar onde? No ponto C. Se elas se tocam, é porque elas são concorrentes. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Segue uma atividade sobre as posições de duas retas em um espaço, né? Em um mesmo plano ou planos diferentes. Boa aula e boa atividade!